Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje a gente está de volta com o segundo episódio da minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim. Se você ainda não viu o primeiro episódio dessa minissérie, eu sugiro que você volte e assista, porque na semana passada a gente fez uma massa de bolo com raspas de limão, baunilha, com aromas bem suaves e gostosos, uma massa bem amanteigada, fofinha, para a gente poder fazer o nosso bolo. E hoje a gente vai continuar fazendo ele, a gente vai fazer os recheios e a calda. Sim, são os recheios porque são dois recheios diferentes e uma calda que vai molhar a massa do nosso bolo. Então eu já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você está gostando dessa minissérie, se inscreve nesse canal e compartilha este canal e este vídeo com todo mundo que você sabe que gosta, ou que pode gostar, ou que vai ajudar as pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo que eu faço aqui. O vídeo de hoje vai ser exclusivamente para a gente fazer o brigadeiro de pistache, o ganache de limão siciliano e a calda de limão que vai molhar e rechear o nosso bolo. Então nós temos 4 camadas de massa, 2 camadas vão ser brigadeiro de pistache e uma vai ser o ganache de limão para dar uma contrastada ali, o sabor do pistache e a refrescância do limão. Então a gente vai começar pela calda, que é o nosso preparo mais simples, mais fácil, mas que ajuda muito a agregar sabor e umidade à nossa montagem de bolo que vai ser feita mais pra frente. Então, para essa calda, a gente vai precisar de 3 ingredientes. É uma calda à base de água com açúcar, só que a gente vai substituir uma parte dessa água por suco de limão para ajudar na acidez que vai trazer aí tanto no recheio quanto nas raspas de limão que tem na massa, e vai todo mundo conversar ali, pistache, limão, baunilha, é uma loucura. Então a gente vai levar para a panela açúcar refinado, água e suco de limão. Esses ingredientes juntos vão ser levados para o fogo até que essa mistura ferva. Aqui não tem grandes etapas, não tem segredo, não tem temperatura correta. Levou para o fogo, mexeu, ferveu, dissolveu todo o açúcar, está pronto. Não precisa deixar lá fervendo muito tempo, senão já vai começar a evaporar a água que tem ali dentro, vai ter pouca calda, muito açúcar, essa calda vai começar a apurar demais. Então só deixar ferver um pouquinho, dissolver todo o açúcar que já está pronto. Aqui nessa calda o limão entra como uma fonte de aroma, de sabor, que vai trazer mais acidez, mais refrescância para a nossa massa, para o nosso bolo. E o açúcar e a água é a parte úmida, o açúcar ajuda a deixar essa calda levemente mais encorpada e adocicada, e a água é o meio líquido onde a gente está fazendo essa calda. Então não tem segredo, água, açúcar, limão, levou para o fogo, ferveu, está prontíssimo, a gente reserva isso, deixa esfriar bem antes da gente utilizar. E aí a gente parte para o preparo dos nossos recheios, que são as etapas mais complexas do vídeo de hoje e que vão trazer recheios maravilhosos para este bolo. Eu quero que você assista e faça principalmente o brigadeiro de pistache, que é maravilhoso. Esse maravilhoso ficou bem esquisito, né? Eu fiz uma pausa, maravilhoso. Não importa, agora vai ficar assim. Vamos começar então pelo nosso ganache de limão siciliano. Aqui a gente vai precisar também de 3 ingredientes, mas aqui a gente tem algumas dicas importantes e a gente precisa tomar uma atenção maior com os ingredientes que a gente vai utilizar. A gente vai levar num bowl o chocolate branco. Aqui é um ganache branco porque a gente quer enaltecer mais a acidez do limão. Se a gente fizesse um ganache com chocolate escuro, chocolate meio amargo ou chocolate ao leite iam entrar com um sabor muito mais presente. Aqui a gente quer um pouco mais de suavidade e enaltecer mais o limão. Esse chocolate branco precisa ser de altíssima qualidade. O que significa isso? Pode ser cobertura fracionada? Não. Pode ser chocolate hidrogenado? Não. Aqui tem que ser chocolate nobre, chocolate puro, de preferência um chocolate de alta qualidade. Aqui é interessante que você comece a olhar no rótulo do chocolate que você usa para ver quais são os ingredientes que tem ali dentro. O que eu recomendo que o chocolate que a gente usa para recheio principalmente seja um chocolate que a gente veja na composição manteiga de cacau, açúcar, leite, massa de cacau, aromatizante, se for natural ótimo, se não, ok, e acabou, tá? Eventualmente a gente tem um emulsificante, mas
um chocolate que passa muito desses ingredientes que eu falei aqui para você agora, começa a ser um chocolate com uma qualidade menor. Quando a gente vê que tem gordura vegetal, quando a gente vê que tem muito mais açúcar do que manteiga de cacau e do que massa de cacau, quando a gente começa a perceber essas características de sabor, quando tem muitos aromatizantes artificiais, quando tem muitos conservantes, emulsificantes, muitos hidratantes, o chocolate, a gente consegue entender, identificar ali no rótulo que esse chocolate tem uma qualidade menor do que um chocolate, aqui como é chocolate branco, estou dando muita ênfase na manteiga de cacau, no açúcar e no leite, porque são os principais ingredientes do chocolate branco. Inclusive, uma dica muito legal para a gente que trabalha com cozinha, com confeitaria, isso serve não só para o chocolate, como para qualquer produto alimentício vendido neste país, é que no rótulo os ingredientes são sempre listados do ingrediente que mais tem na composição daquele produto até o ingrediente que menos tem na composição daquele produto. Então, por exemplo, se você pega um chocolate e aí você vai lá ler o rótulo e tudo que vem antes de chocolate é gordura, açúcar, um monte de coisa, aí depois vem massa de cacau ou manteiga de cacau, quer dizer que todos aqueles ingredientes que vieram antes na lista são os que mais tem ali e que chocolate é a menor porcentagem. Um grande exemplo disso são os achocolatados em pó. Se você lê a lista do achocolatado em pó, você vê um monte de coisa ali e por último chocolate, ou quase por último, que a gente tem muitos ingredientes químicos que entram em poucas quantidades para conservação, para cor, enfim. Mas você vai ver que o primeiro ingrediente ali é açúcar, quer dizer que o ingrediente que mais tem dentro daquela lata é açúcar? Sim. E aí depois vem os outros ingredientes. Então é interessante que o chocolate seja um ingrediente de altíssima qualidade, porque aquele vai ser o recheio do bolo. E aí, se o ingrediente for de baixa qualidade, o seu recheio também vai ter uma qualidade menor. Isso não significa que não dá para fazer com ingrediente inferior. Aqui eu estou dando a dica para você fazer um bolo de excelente qualidade. A gente vai levar esse chocolate para o micro-ondas ou para o banho-maria até que ele se derreta por completo. Lembrando que o chocolate queima muito fácil, 50 graus para cima ele já começa a mudar a característica, queimar e ficar flocado. Então cuidado nessa etapa, se você for derreter no micro-ondas, coloca de 30 em 30 segundos, potência baixa, vai mexendo nesses intervalos de tempo para que ele se derreta por igual e não corra o risco de queimar. Assim que a gente tem o chocolate de 100% derretido, a gente vai adicionar o creme de leite e o suco de limão. E aí, o creme de leite e o suco de limão são a fase líquida do nosso ganache. O ganache é uma emulsão formada por uma gordura, que é o chocolate, e por uma fonte de umidade, que é geralmente o creme de leite, nesse caso o suco de limão também. Muita gente tem a seguinte dúvida: ah, mas o creme de leite também não é fonte de gordura? Sim. Porém, se você for medir a quantidade de gordura que tem o chocolate, a quantidade de gordura que tem um creme de leite, o chocolate tem muito mais gordura do que o creme de leite. E o creme de leite sozinho, ele tem muito mais água do que gordura. Qualquer creme de leite, tá? Principalmente no Brasil, onde os cremes de leite são bastante aguados, a gente tem uma fonte de umidade fortíssima no creme, enquanto que no chocolate a gente tem uma fonte altíssima de gordura. A gente não tem quantidades de água livre no chocolate, enquanto que no creme de leite a gente tem bastante umidade. Então, no ganache, o chocolate é considerado a fonte de gordura e o creme de leite ou o líquido é considerado a fonte de umidade. Aqui eu estou utilizando tanto o creme quanto o suco. O creme ajuda a deixar esse ganache um pouco mais estável, correr menos risco de talhar. É possível fazer só com o suco de limão? É, mas aí precisa tomar muito cuidado, porque quanto mais ácido é o líquido que você está adicionando nesse ganache, mais chance desse ganache tem de talhar. Mas isso é uma conversa para outra hora, quem sabe eu não faço um vídeo onde eu ensino esses pontos de ganache com creme, com suco, enfim. O que basta você saber aqui é que a gente tem creme de leite, vai trazer umidade, um pouco de gordura, vai ajudar a homogeneizar melhor, e o suco de limão, que vai entrar com acidez e com aroma do limão que a gente quer. Posso mudar, deixar mais limão, menos creme? Pode. Isso aqui, inclusive, eu aconselho vocês a testarem isso, eu encorajo vocês a mudarem, testarem, criarem coisas novas para a gente não ficar preso às receitas prontinhas. Essa aqui foi a medida que eu usei para fazer este bolo. Não significa que é o único jeito de fazer ganache de limão branco no mundo inteiro. Dá para você fazer de vários jeitos. Dá para adicionar raspas de limão, dá para pôr outro tipo de limão, dá para misturar frutas cítricas diferentes e fazer um ganache com mais sabor de outros cítricos. Enfim, dá para criar, dá para modificar. Tudo é claro, sempre você
tentando entender e estudar os ingredientes e as proporções da melhor forma possível para você ter menos chance de errar, mas testar é muito válido e eu encorajo isso. A hora que você adicionar esses ingredientes, muito importante que eles estejam em temperatura ambiente, porque a gente acabou de derreter esse chocolate. Se você adicionar algum ingrediente gelado ali, automaticamente onde aquele ingrediente gelado encostou no chocolate, ele vai endurecer rapidamente. A hora que você misturar, vai ficar tudo empelotado. Então, derreteu o chocolate, adicionou os ingredientes em temperatura ambiente, mexeu até homogeneizar. Outra pergunta que me fazem, não posso esquentar os líquidos e adicionar no chocolate? Sim, pode. Muita gente faz isso. Nesse caso especificamente do limão, eu prefiro esquentar o chocolate e misturar os líquidos. Mas eventualmente um ganache para recheio, onde a quantidade de líquidos é maior e você consegue derreter todo o chocolate com aqueles líquidos, você pode sim esquentar os líquidos, adicionar sobre o chocolate, esperar ali uns 2 minutinhos e depois mexer para que tudo aquilo se homogeneize, todo o chocolate derreta e se transforme num ganache. O ganache, quando acaba de ser feito, ele fica muito mais fluido, muito mais mole do que depois quando aquele chocolate volta à temperatura ambiente, volta ao seu estado de cristalização original. Aqui não um estado de cristalização perfeito, porque a gente não temperou, mas ele enrijece. Tá? Isso que você precisa saber. Você pode acelerar esse processo colocando essa mistura no freezer ou na geladeira, pode sem problemas. Mas você também pode deixar essa mistura esfriando fora da geladeira. Se você for utilizar só amanhã, você pode deixar este ganache fora da geladeira, num local que não seja muito quente, tampado, fechado hermeticamente. Ele vai ficar numa consistência pastosa perfeita para você utilizar. Quer acelerar, quer usar logo, pode pôr na geladeira, pode pôr no freezer, sem problema nenhum. Feito esse ganache, a gente vai partir para o nosso brigadeiro de pistache. Então a gente vai justamente deixar esse ganache reservado, tampadinho, fechadinho, bonitinho, para que não ter problema com ele. A gente vai deixar ele lá, caldo esfriando também. Vamos partir para o nosso brigadeiro. Para este brigadeiro nós vamos utilizar 4 ingredientes. O brigadeiro, para ser um brigadeiro, precisa de leite condensado. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar é o leite condensado, tá? Não tem como você fazer brigadeiro sem leite condensado. Aí vai ser outra coisa e não brigadeiro. E aí, junto desse brigadeiro, a gente vai precisar de creme de leite, que ajuda a dissolver um pouco esse leite condensado e deixar ele um pouco mais fluido, um pouco mais gorduroso, menos doce e com menos chance de cristalizar. Para isso que o creme de leite entra aqui. E vamos utilizar manteiga. Manteiga é um ponto mais forte de gordura que vai entrar na nossa massa, ajuda a dar brilho, ajuda a deixar ele mais untuoso e também dá uma quebrada no alto teor de açúcar que cristaliza tão forte o nosso doce. E por último, é óbvio que um brigadeiro de pistache precisa do pistache. Dá para fazer brigadeiro de pistache com pasta de pistache, com essência, enfim, hoje a gente tem muita variedade de aromatizante e tem inclusive fontes de aromatizantes de pastas que são muito boas, mas no vídeo de hoje eu vou fazer com o pistache mesmo, grão, in natura, lá, pá. Então, pistache sem sal, inteiro, a gente vai utilizar para fazer esse brigadeiro. E aqui é legal falar que além do pistache ser o agente de sabor e a fonte de sabor da nossa massa, oleaginosas como pistache, como nozes, amêndoas, avelãs, entre todas as outras, castanha do Pará, castanha de caju, elas têm um alto teor de gordura na composição delas, elas têm uma alta concentração de gordura, vale até dizer aqui que é uma gordura muito benéfica para a nossa saúde. Entrando aqui na página nutrição, é uma gordura maravilhosa para que a gente consuma. E essa gordura, assim como no creme de leite e na manteiga, ajuda a deixar esse brigadeiro mais cremoso, mais untuoso, com menos chance de cristalização, com mais cremosidade, além de trazer o sabor do pistache. Então, toda vez que a gente faz um brigadeiro que leva oleaginosas, como o pistache, a gente sempre vai obter um brigadeiro mais cremoso, mais untuoso, muito mais, só de pensar aqui já fico maluco, porque fica muito bom. Então, para esse brigadeiro eu vou utilizar uma porcentagem bastante grande de pistache, porque eu quero que tenha muito sabor, tá? Pode usar menos, porque vai dar cor, vai dar textura e vai dar sabor. Especificamente, hoje eu vou utilizar essa quantidade grandona de pistache aqui, porque eu quero trazer muito sabor, eu quero que esse brigadeiro fique bem verde e com a característica que a gente quer. Para a gente usar esse pistache, você pode bater ele no processador ou no liquidificador até ele virar uma farinha, uma farofinha de pistache.
Eu vou bater muito mais tempo, vou levar esse pistache no processador e vou bater ele por aproximadamente meia hora, 40 minutos, porque eu quero que esse pistache se transforme numa pasta. O que acontece? Aqui eu não adicionei nada no pistache, pistache puro. Quando você bate uma oleaginosa assim, num processador, principalmente se for um processador muito bom, você consegue transformar aquele grão num líquido, numa pasta. Se for um equipamento para isso, você vai conseguir transformar aquilo numa pasta lisa, sem pedaços. Como é que eu estou utilizando um processador caseiro, eu vou atingir uma pasta, mas ela ainda tem uma granulosidade, mas você vai ver a quantidade de umidade que ela solta. Não é umidade, aquilo ali é gordura. É a gordura que tem no grão do pistache e que vai se soltando e deixando aquela mistura mais fluida conforme você bate. Então eu vou bater bastante esse pistache, a gente vai obter essa pasta bonita, cheirosa, verdinha, para a gente adicionar no nosso brigadeiro. E aí depois que a gente bate essa pasta, esse pistache, transforma ele nessa pastinha, a gente vai levar para a panela o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache e vai levar ao fogo e vai proceder como um brigadeiro comum. Como eu quero um brigadeiro para recheio, não vou deixar tanto assim a chegar a ponto de enrolar, vai ficar um brigadeiro bem cheiroso, bem cremoso, dá para perceber muito a diferença quando você faz um brigadeiro com esse tipo de oleaginosa e quando você faz um brigadeiro tradicional. Mesmo que o seu brigadeiro tradicional leve chocolate, leve glucose, leve creme de leite, leve manteiga, a cremosidade de brigadeiros feitos com nozes, pistache, amêndoas, avelãs, castanha do Pará, castanha do caju é indescritível e é isso que a gente vai obter aqui. Um brigadeiro que tem a cor do pistache, que tem o sabor do pistache, que tem uma cremosidade absurda e que tem levemente uns pedacinhos também de pistache. Aqui você vai mexendo sempre, cuidado para não deixar queimar, vai começar a engrossar, vai começar a apurar. Como que eu gosto de ver se já está a ponto de recheio, eu levanto o brigadeiro com a colher, deixo cair. Se ele não cai fluido e começa a cair em pedacinhos, não consegue ter aquela fluidez de escorrer um líquido, já tá bom para recheio. Se fosse para enrolar, deixava mais um pouquinho. E esse é o nosso brigadeiro de pistache que vai compor junto com o ganache de limão e com a calda que vai molhar a nossa massa. Mas isso a gente só vai ver na semana que vem. A gente vai agora guardar esse brigadeiro, contato com o filme plástico sobre ele dentro de um bowl bonitinho para a gente poder rechear o nosso bolo, montar, rechear e falar um pouquinho sobre ganache no próximo episódio da nossa minissérie. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todo mundo que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui e se inscreve nesse canal. Se inscreve porque o YouTube pode te avisar quando eu postar vídeo novo, então você ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho. E também para eu saber o que vocês estão achando, deixa um comentário aqui embaixo. Se você está gostando desse vídeo, o que você está achando dessa minissérie, o que você gostaria de ver mais pra frente nesse canal. Um beijo para todo mundo e até semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Até lá!